Olá de novo, estamos de volta com as sagas da esquizofrenia. Hoje é a saga da escrita, quando eu comecei a escrever e tal, todo esse processo, até chegar no livro, no blog que eu fiz recentemente e o meu processo com a escrita. Então vamos lá, quando eu comecei a escrever, já com eu já tenho uns 27 já, e aí eu comecei a escrever, a primeira coisa que eu escrevi foi uma definição, a definição de passivo, agressivo e pacífico. Na verdade, agressividade, pacificidade e passividade. Que eu defini a agressividade como agredir, passividade como permitir ser agredido e pacificidade como não se importar. Meu conceito dessas coisas não é mais exatamente o mesmo não, mas na época foi isso que eu escrevi. Aí eu comecei a escrever algumas reflexões e tal, escrevi algumas poesias que no início eram meio que uma palavra embaixo da outra, assim, que eu ia jogando no papel, né? Tipo, sei lá, raiva, tristeza, desespero, debater-se, surto, clínica, volta pra casa, alívio. E aí eu ia escrevendo. E aí eu comecei assim, com o tempo eu comecei a escrever umas poesias melhores um pouco e tal. Aí eu escrevi algumas reflexões, umas poesias no caderno. Até que um dia eu escrevi um conto. Foi o primeiro conto que eu escrevi desde que eu era bem guri, assim. E aí o conto é sobre um guerreiro que tem uma experiência de iluminação e sai em busca da iluminação, assim, numa jornada e tal. Eu gostei do conto, ficou bonitinho, ficou bem legal. E aí eu comecei a escrever, aí eu comecei a escrever uns contos e tal. Um tempo depois eu fiz o blog, era difícil mexer com a internet, como eu já falei, mas aí eu fiz o blog. O primeiro conto que eu postei foi esse do guerreiro. E aí eu mandava pra algumas pessoas, mandei pra minha irmã, mandei pra aquela minha amiga que eu falei, mandei pro Gabriel, e era massa. A galera curtia, era fera. E aí teve uma poesia também que eu postei no blog, foi uma que era assim: os ventos da mudança sopraram do leste, e agora? Aí era isso. Eu achei engraçado. Tinham algumas e tal. Eu fui escrevendo, eu fui me aprimorando e tal. E aí eu fui escrevendo. Escrevendo Contos do Guerreiro era um prazer. Ah, sim, o blog chamava Contos do Guerreiro. Aí eu botei uma foto dele fazendo uma posição de tai chi assim. Ficou massa. E aí ficou uma luz grande em cima de mim, assim, da sala daqui de casa. Ficou bem legal a foto. E o blog era uma delícia de escrever. Eu escrevia, ia jogando ideia, escrevendo poesia, escrevendo contos. E era uma delícia. Eu tava adorando. Era bem legal. Aí eu fui escrevendo, escrevia poesias, aforismos, contos e curtia, velho. Era muito legal. Eu gosto muito de escrever. Eu gosto muito de ler. E aí acaba que eu gosto muito de escrever. E eu tenho um fatozinho curioso. Quando eu tinha uns 13 anos, eu comecei a tentar escrever e tal. Eu já gostava bastante de ler. Eu comecei a tentar escrever e tal. Eu escrevi um início de um livro, assim, na época de fantasia, na época. Eu gostava. Tinha um mago, e o mago tinha um osso, enfim. Essas paradas. E aí eu escrevi umas 30 páginas. E eu comecei a pensar assim, cara, eu ia gostar de, na música, ter mais prazer ao tocar, mais relaxamento e ganhar vida como escritor. Eu tinha essa vontade. Eu não ganho vida como escritor, mas eu escrevo e tal, publico, então eu escrevo. O que é legal e suficiente. E quanto à música, isso acabou acontecendo, porque eu adquiri um conforto no tocar e tal, e eu toco sentindo um prazer e tal, por mais que eu... E eu faço isso para outras pessoas e tal, para trazer alguma coisa de bom para alguém. E eu gosto muito de compartilhar minhas músicas e de tocar hoje em dia. Então acabou que a música ficou um negócio bem gostoso de fazer, e a escrita é um negócio que eu meio que sinto no coração que eu tenho que fazer, assim. Então fica dessa maneira essas duas coisas. É como se o meu desejo dos 13 anos tivesse meio que se realizado, tirando a parte de ganhar dinheiro e tal. Mas enfim. E eu fui escrevendo e passou um tempão, e aí teve tudo aquilo que eu falei, as internações, não sei o que, mais coisa, um monte de coisa. Fui vendo, escrevendo, e eu escrevia, a ideia vinha na cabeça, eu já escrevia no blog, e eu ia escrevendo e era bem legal. Aí chegou o momento, eu ainda escrevia no blog, aí chegou o momento que eu tive uma ideia para escrever um livro. Eu tinha o desejo de escrever um livro há muito tempo, só não estava pronto, porque quando chegou a ideia, foi assim, eu estava deitado na minha cama e veio a ideia que foi, cara, se eu fizer eu conversando com uma voz, eu já sou esquizofrênico mesmo, eu ouço voz, então pensei, cara, se eu fizer
um livro de eu conversando com uma voz que vai me explicando as coisas da minha vida. A gente vai conversando, filosofando e coisa e tal. Eu falei, cara, isso ia ser legal. Aí a ideia veio, eu tava deitado, eu falei, putz, que ideia boa, vou escrever, velho. Aí eu escrevi nesse dia um parágrafo pequeno pra começar, que é o primeiro parágrafo do livro, depois do prólogo. E aí eu deixei, eu falei, quando eu estiver pronto eu vou escrever. Aí passou uns 3 dias assim, teve uma hora que eu falei, tô pronto, velho. Aí eu comecei a escrever. Aí eu fui escrevendo e nessa época era o que eu fazia, eu escrevia. Todo dia eu escrevia um pouco, nem sempre eu conseguia escrever, as contrações vinham, e às vezes eu conseguia escrever, às vezes não. Eu pensava nos temas do próximo capítulo, ia maquinando na minha cabeça, ia lá e escrevia. E foi maneiro escrever o livro. Com fato curioso, quando eu tava escrevendo o livro, eu tava tentando parar de fumar. Eu fumo tanto que era tipo assim, eu decidi que eu ia fumar um cigarro a cada 1 hora, o que acabou diminuindo a quantidade de cigarro que eu fumo. Mas enfim, era bastante mesmo. E aí eu tentava parar de fumar e escrevia. Aí eu ia fazendo os dois. Eu tava tentando parar de fumar e eu ia escrevendo. Até que teve um dia que eu tava fumando um cigarro e eu meio que percebi assim que o meu combustível pra escrever era o cigarro. Falei, também não vou parar de fumar mais não. Aí passou uns poucos minutos, eu fui lá pro computador e escrevi o final do livro. Finalizou o livro. Eu achei muito curioso isso. Quando eu resolvi desistir de parar de fumar, eu fui lá e terminei o livro. Enfim, fato curioso. Escrevi o livro, publiquei. Como eu já disse, o lançamento foi irado, foi todo mundo, foi um monte de gente, foi o bicho. E aí... E agora eu tô escrevendo um blog de novo. Eu também tô postando música e vídeo no blog, mas eu tô escrevendo um blog de novo. E, cara, eu adoro escrever, velho. Eu adoro me expressar, velho. Eu adoro escrever o que eu penso, o que eu sinto, compartilhar com as pessoas e tal. E também tem uma página no Facebook que chama Através da Minha Vida, é o mesmo nome do livro. Através da Minha Vida. E aí eu tava escrevendo, eu escrevo nessa página do Facebook sobre minhas experiências, minhas reflexões e tal. Eu adoro escrever, velho. É muito bom, é muito gostoso. Dá uma sensação de que eu tô indo além, assim, sabe? Sei lá, do ordinário ou do tedioso, eu tô indo além, assim. Eu tô... me traz uma realização, é muito doido, mesmo não ganhando dinheiro nenhum, mas... Nossa, eu gosto muito, é muito bom. Agora eu tenho um blog, que eu tô escrevendo... Fiz outro blog, né? Chama O Cantar do Meu Interior. E aí... tem um outro lance sobre escrita, que é... Quando eu escrevo sobre alguma coisa, uma reflexão, ou alguma coisa que eu acho que é um bom jeito de se agir, é como se o universo cobrasse de mim que eu agisse de acordo com o que eu falo. Então, no fim, acaba que é muito bom escrever, porque eu trago pra consciência coisas que eu já pratico, mas não tão consciente. Eu organizo e boto no papel, e a partir daí eu tenho um aprendizado consciente sobre uma prática que eu já tinha, mas não tinha consciência de que eu praticava. E aí eu vou praticando o que eu falo e escrevo, e acaba que eu tenho um guia pra mim viver e tal, de como agir. É bem legal fazer isso. É como se eu desse mais força e consistência pras minhas práticas. Então isso é muito massa. Isso é um grande ponto da escrita pra mim. E aí eu fui escrevendo. Essa página no Facebook eu escrevi durante um tempão nela. Eu agora tô meio parado porque eu comecei o blog, mas eu escrevi nela muita coisa, um tempão. E vai acontecendo isso. Eu vou praticando o que eu escrevo, e aí é muito bom viver desse jeito, cara. Porque eu escrevo muitas vezes uma ação que é o que eu almejo, ou que eu já faço, mas não entendia muito bem. Eu passo a entender e eu passo a pensar em como eu quero agir, e aí a escrita meio que me guia, assim. Eu vou escrevendo, eu vou agindo através do que eu proponho, por assim dizer. E aí isso é uma coisa muito legal da escrita. Mas a história é meio que essa. Agora eu fiz um outro blog, chama O Cantar do Meu Interior. Tô escrevendo no blog, postando música e vídeo também no blog. E eu adoro escrever, eu adoro compartilhar e falar as minhas ideias e reflexões pra quem quiser ouvir e tal. E escrever é maravilhoso, e eu adoro escrever. Sigo escrevendo e agora gravando videozinhos também. Então é isso. Se alguém quiser o blog, se chama O Cantar do Meu Interior. O endereço é www.ocantardomeuinterior.wordpress.com. Lá também tem o link onde o livro pode ser adquirido, o link dessa página no Facebook e o link desse canal aqui que não precisava eu falar agora, mas falei. Então, essa foi a saga da escrita. Espero que tenham gostado. Grande abraço. É nóis!